Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje estamos celebrando a liturgia do 29º domingo do tempo comum. Em alguma circunstância da sua vida, você já deve ter percebido a ação de Deus através de uma pessoa. Às vezes você estava num momento triste, em um momento de tribulação na sua vida, e a pessoa apareceu, te procurou e te deu uma palavra amiga que consolou o seu coração. Ou até mesmo em alguma circunstância em que você precisava de uma ajuda material. E essa pessoa apareceu na sua vida, às vezes alguém de quem você menos esperava, ela ajudou você. A gente costuma até dizer que, olha, foi Deus que te trouxe aqui. Não é assim que a gente fala? Na primeira leitura, no livro do profeta Isaías, o Senhor unge Ciro, toma ele pela mão, para submeter os povos ao seu domínio e dobrar o orgulho dos reis. Ciro era rei da Pérsia e ele estava, aos poucos, dominando toda aquela região próxima de Israel, aqueles países que ficam próximos de Israel. E aí, Israel estava vivendo um tempo de exílio na Babilônia, e eis que Ciro conquista e derrota o povo da Babilônia, o reinado de Babilônia. E aí, o povo hebreu é libertado daquela escravidão que vivia por muitos anos. Isso aconteceu em 539 a.C. Mas Ciro não era hebreu. Ciro era do povo persa. Ele era considerado um pagão.
E aí o povo ficou um pouco confuso. Por que que o Deus de Israel, o Deus de Javé, não nos libertou? E foi Ciro que nos libertou. Devemos agradecer ao Deus de Javé ou ao Deus de Ciro? O povo ficou confuso. E aí Isaías fala que Javé, Deus, o nosso Senhor, ungiu Ciro para que ele pudesse realizar a missão de libertar o seu povo. Quando a gente é ungido leva a entender que é considerado o Messias. Mas Ciro tinha uma missão especial. Quando a pessoa é ungida, ela tem uma missão profética, uma missão sacerdotal e uma missão real. Ciro foi escolhido por Deus para agir com uma missão real de libertar o seu povo. E aí ele fala, mesmo Ciro, sem você me conhecer, sem mesmo você saber quem eu sou, eu armei-te guerreiro sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Ou seja, mesmo Ciro, não reconhecendo Javé, Deus escolheu ele para que a sua vontade fosse realizada. Independente da sua religião, Deus é capaz de nos usar como instrumentos para fazer a sua vontade. E é nesse sentido que nós temos que pedir a Deus um coração sensível, para que a gente possa perceber os seus sinais, a sua vontade. Às vezes, quando a gente está distante de Deus, bate aquela preguiça. Às vezes a gente fala, nossa, eu tenho que visitar fulano de tal porque ele perdeu um parente ou porque ele está doente. Mas às vezes bate uma preguiça na gente, né? Ah, depois eu vou. E às vezes Deus quer fazer com que nós sejamos instrumentos da sua vontade, para levar uma palavra de esperança, uma palavra de apoio, uma palavra de amor. Nas grandes e nas pequenas coisas, Deus espera de nós que nós façamos a sua vontade. Na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, Paulo elogia a comunidade de Tessalonicenses, falando sobre 3 coisas. Ele elogia a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A atuação da vossa fé, Paulo elogia que a comunidade de Tessalonicenses tem uma fé ativa. Uma fé ativa é aquela que é capaz de promover uma conversão dentro de nós e também naquela comunidade. Fé ativa é aquela que é capaz de nos transformar. É quando a gente tem a fé, mas a gente abraça um compromisso. Ah, eu tenho fé, mas a sua fé que você tem, ela te transforma? Ela te faz você enxergar a vida de uma outra maneira?
Ou a sua fé é só para cumprir um preceito? Eu vou à missa, mas a palavra de Deus que é falada na missa, ela não me toca, ela não me transforma. Como é que está a sua fé? O segundo passo, Paulo fala sobre o esforço da vossa caridade. O que ele quer dizer sobre isso? O esforço da vossa caridade. Ele percebe que os tessalonicenses têm um amor muito grande, capaz de partilhar aquilo que eles têm. Só por amor e com amor que você é capaz de partilhar verdadeiramente aquilo que você tem em favor de um irmão mais necessitado. Porque quando você não tem amor, você tem egoísmo. E uma pessoa egoísta jamais é capaz de partilhar aquilo que ela tem. Seja com um parente da sua casa, ou seja com alguém desconhecido. O terceiro pilar que Paulo fala da comunidade de Tessalonicenses é a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo quer falar sobre isso? Quando Paulo chegou na comunidade de Tessalonicenses, ele ficou apenas 3 meses lá. Um tempo curto, para evangelizar um povo, Nós que somos catequistas, levamos 2 anos para evangelizar, para catequizar os nossos catequizandos. E às vezes não é o suficiente. Então Paulo fica 3 meses e vai para outra cidade. Mas aí ele manda Silvano e Timóteo visitarem a comunidade de Tessalonicenses, um tempo depois. E aí Timóteo encontra com Paulo lá na cidade de Coríntios e eles falam, olha, a cidade de Tessalonicenses está assim, está indo muito bem, eles estão firmes na fé, eles confiam no Senhor, porque naquela época eles eram muito perseguidos. E aí essa firmeza na esperança é a gente crer em Deus. Está difícil? Confie em Deus. Está complicado? Confie em Deus. Não aguento mais. Confie em Deus. Sempre confie em Deus. Por mais difícil que esteja a sua vida, confia e acredita em Deus, que esse momento difícil vai passar. E eles confiavam, esperavam em Deus. E aí, Paulo escreve a carta de Tessalonicenses, que é a primeira carta escrita da Bíblia no Novo Testamento. E ele fala o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Essa leitura de Paulo também serve para a nossa comunidade, porque existem muitas comparações, A comunidade de lá está funcionando muito bem. A comunidade lá da coisa está cheio de gente, E aí todo mundo já vem com ideias para copiar a comunidade de lá. Mas nós temos a nossa própria identidade. Nós temos a nossa própria cultura, a nossa forma de celebrar, a nossa forma de rezar. E às vezes, se a gente quer copiar alguma coisa, copia essa comunidade de Tessalonicenses, que é uma fé ativa, um amor na caridade e uma esperança sem limites. Se a nossa comunidade tem uma fé ativa, um amor capaz de partilhar e uma esperança de confiar em Deus nas situações mais difíceis,
nós estamos no caminho certo. No Evangelho, os últimos 3 domingos, Jesus vem conversando com os fariseus e contando várias parábolas, né? A parábola do banquete, a parábola do vinhateiro, a parábola dos 2 irmãos, onde um disse que ia, mas não foi, o outro falou que não ia, mas foi. E aí os fariseus estavam querendo pegar Jesus em alguma palavra para que ele fosse condenado pelo Império Romano. E aí eles perguntam sobre a condição dos impostos. Jesus, é lícito pagar os impostos a César, que era o governante do Império Romano? E Jesus percebeu a maldade no coração dos fariseus, onde se ele falasse que não era lícito pagar, eles iriam dizer ao Império Romano que Jesus era um revolucionário, que queria apenas tomar o poder do Império Romano. Mas a missão de Jesus é muito maior do que isso. E aí vem a resposta de Jesus. Ele pede eles para mostrar uma moeda e ver o que tinha na moeda. E lá na moeda estava escrito a imagem de César. E aí Jesus fala: dai a César o que é de César. O que Jesus quer dizer? Nós, como cidadãos, temos que procurar ser honestos. A gente não quer que os políticos sejam honestos. Nós, como cidadãos, temos que respeitar as leis, pagar os nossos impostos. Isso que significa dar a César o que é de César, cumprir com a nossa obrigação de respeitar as leis, pagar nossos impostos. E dar a Deus o que é de Deus. O que Jesus quer dizer com isso? Dar a Deus o que é de Deus. Jesus não usou a imagem de César para falar: dai a César o que é de César. E quando ele fala dar a Deus o que é de Deus, Jesus quer dizer que nós, todos nós, somos a imagem e semelhança de Deus. Que nós, como cristãos batizados e batizadas, temos que oferecer os nossos dons, os nossos carismas a favor do reino de Deus. A favor da liberdade, a favor da verdade, a lutar pela justiça, a lutar pela paz. Isso que Jesus quer de nós, dar a Deus o que é de Deus, os nossos talentos que recebemos de Deus em favor do reino. Qual que é o seu dom? Qual que é o seu carisma? Qual o talento que você tem para oferecer a Deus? E quando a gente fala de imagem e semelhança de Deus, a gente tem sempre que lembrar, hoje é o Dia Mundial das Missões, qual que é a nossa missão de cristão? E a gente está vivendo um momento lá no STF, no qual eles estão discutindo se legaliza ou não o aborto. Nós, como cristãos, temos que defender sempre a vida, o amor. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós somos a favor do aborto, nós somos a favor da destruição da criação de Deus. Lembra lá no profeta Jeremias: desde o ventre da sua mãe eu já te conhecia, antes mesmo que você soubesse, eu já te escolhi. Talvez a nossa missão no momento, hoje no momento, é rezar para que o aborto não seja legalizado.
Pedir a Deus que abençoe os governantes, né? Como sempre fazemos nas nossas orações da Assembleia, para que eles sejam sempre defensores da vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.